Vamos falar sobre uma noite diferente. Quem tem medo de morcego, hein? Aquele morceguinho do filme, né? Todo mundo tinha medo, morceguinho vampiro. Os morcegos fazem um trabalho essencial para o meio ambiente, viu? Eles são importantíssimos, não dá para matar os morcegos, não. Eles são importantes para o equilíbrio ambiental, eles comem muitos bichinhos, insetos. E agora está rolando a Noite dos Morcegos numa cidade próxima da gente. Vamos ver? Reportagem. Uma experiência em meio à natureza noturna, num dos cartões postais de Maringá, o Parque do Ingá, é a Noite dos Morcegos, uma iniciativa do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos da UEM. O objetivo é que as pessoas conheçam melhor o animal. Lamentavelmente, as pessoas foram educadas a temer os morcegos, já que eles são cercados de mitos, lendas, histórias negativas, em geral associadas a vampiros, bruxaria, e eles estão sempre na mídia relacionados à doença. E as pessoas desconhecem a importância que esses animais têm em um contexto ambiental, que é algo extraordinário. Os morcegos, eles dispersam sementes, polinizam plantas, comem pequenos animais, como por exemplo insetos. Eles são importantíssimos controladores de populações de insetos que poderiam causar praga agrícola, ou então insetos que podem causar doença. E eles comem esses animais e no final das contas são muito importantes, inclusive para o ser humano. As pessoas chegavam, se reuniam em grupo e desciam para uma trilha. Em 6 paradas, viram espécies de perto e conheceram um pouco sobre cada uma delas. Um menino muito travesso que está ali para proteger o ambiente, né? Igual o morcego. O morcego é bem travesso também e também está aqui para proteger o meio ambiente. Nesse ponto, um biólogo explicou como os animais são capturados com a utilização de uma rede bem fininha. A gente faz a captura dos morcegos aqui no parque com redes de nylon, então a equipe é toda treinada, preparada, né? Esses animais, durante o voo, eles trombam na rede e aí a equipe faz todo o processo de retirada, triagem, coletamos as informações como peso, medida, coletamos fezes e uma série de outros componentes. O animal volta para a natureza depois? Em seguida, inclusive após a Noite dos Morcegos, os animais que são daqui serão libertados. Durante o passeio também teve folclore e um monte de magia em meio à escuridão e ao som das cigarras. O que vocês estão vendo como um homem. A minha cor favorita é o branco. Por isso que eu uso essa roupa toda maravilhosa. Isso de contar as histórias, representar o folclore, foi uma coisa muito interessante, porque você consegue entender a história de uma forma muito mais clara, principalmente como tem crianças, pessoas de mais idade, foi uma experiência muito legal. Os morcegos também, a gente consegue acompanhar bem de perto, porque por mais que a gente veja normalmente, né, esses morcegos voando por aí, a gente não consegue observar de uma forma tão clara, perceber detalhes assim que são diferentes. Os morcegos começaram a ser estudados no Parque do Ingá em 2006. A Noite dos Morcegos existe há 7 anos. A Patrícia e o filho Nicolas já vieram em 3 exposições. Toda vez é diferente, sempre tem uma coisa nova, né? Então, assim, eu trago ele já faz 3 anos, quando tem, na pandemia não teve, né? Aí foi cancelado. Aí agora a gente tá sabendo e veio de novo. E o Nicolas, o que você achou da experiência, Eu sempre Nicolas? gosto da experiência porque é sempre divertido. Já capturamos cerca de 12 espécies e aqui no entorno existem mais 5. Então a gente pode totalizar 17 espécies. A maioria delas se alimenta de frutos. Em segundo lugar, vem as que se alimentam de insetos. E aí nós temos outros, que são morcegos que comem diferentes tipos de alimentos, são os morcegos onívoros. E aí nós temos também um morcego muito peculiar, que é o morcego pescador. Então ele se alimenta dos peixes aqui do lago do Parque do Ingá. Então ele passa voando sobre o lago, localiza o peixe, tira o peixe da água e se alimenta. É um morcego muito interessante, na verdade todos são, e a gente quer justamente mostrar isso para a população, né? Que os morcegos são animais extraordinários, muito importantes. Legal essa proximidade da ciência com a comunidade. Bacana esse trabalho na cidade de Maringá. Recadinho para você, você sabia que com o Tim Pré-Top você tem acesso às melhores séries e aos melhores filmes de todos os tempos? Você não sabia? Então preste